Olá, caros alunos, sejam bem-vindos à nossa aula 2 do nivelamento de informática. A aula 2 ela vai ser da unidade 1, né, e a gente vai trabalhar a questão agora do sistema operacional Windows Server, né. Então, a gente vai explicar um pouquinho como funciona ali a metodologia por detrás do Windows Server, como que faz para copiar um arquivo de um lado, passar para outro, de um dispositivo para o outro, né, e algumas configurações básicas do Windows Server, né. Então, para que vocês possam estar manipulando os arquivos de vocês, hoje nós vamos ver aqui que tem vários sistemas operacionais, um deles, né, esse server que é o mais popular hoje no Brasil, né, e no mundo. Nessa unidade, então, a gente vai ter como objetivo trabalhar e compreender os sistemas operacionais do Windows Server, né, então, no nosso nivelamento de informática, e alguns conceitos básicos sobre ele, né. Aqui eu tenho um gráfico, né, que demonstra aí a evolução das últimas sistemas, né. Então, quantos usuários nós temos aí usando cada um dos sistemas. Então, se vocês podem verificar, né, que o Windows 7 hoje, mais de 40%, quase 50%, aí 43% dos usuários de microcomputadores, né, eles estão usando o Windows 7, né, atualmente, isso em janeiro de 2012. Depois nós vemos ali o XP, que era o mais utilizado, né, era quase 50%, isso no início ali de 2011, e hoje ele já caiu aí para 35%, né, já é o segundo mais utilizado. E depois nós temos outros, né, o Windows Vistas, que quase chegou a 15%, 14%, hoje está caindo para 10%, né, e os outros demais aí que mais ou menos mantiveram a questão dessa média. Então, justifica nós utilizarmos então o Windows 7, estudar o Windows 7, porque é o que mais vem crescendo nos últimos anos. Hoje a interface dele é bem interessante, é fácil de manipular, bem intuitiva, como a gente colocou lá na aula 1 da nossa primeira unidade, né? Então a gente colocou ali que hoje o sistema operacional ele é mais amigável com o aluno. Como eu coloquei para vocês anteriormente, antigamente todo sistema que você ia usar, você estava dando comando em inglês, utilizando informações em inglês, que na maioria das vezes o usuário não tinha essa facilidade, né? E tem muito usuário que não tinha essa facilidade. Então, essas interfaces mais intuitivas, ela foi construída ao longo dos anos para facilitar, então, essa interface do aluno. Então, para a gente já iniciar o nosso Windows Server, quando você liga o computador, normalmente nós já temos essa tela, né? Que é uma tela de boas-vindas, que vai estar colocando ali, você pode mudar essa foto, essa flor, né? Você pode até fazer uma mudança, mas ele vai pedir para você colocar a senha. Geralmente os usuários colocam uma senha aqui nesse password, né? Onde você pode estar colocando uma senha nesse teu computador. Por quê? Porque você, como usuário, talvez queira proteger os seus arquivos, né? Então, se você chegar uma hora criar uma senha para o seu Note, o seu computador, o usuário, ele vai criar um perfil para cada usuário. Então, vamos dizer assim, você criou um usuário, vamos colocar professor Silvio, de nivelamento, né? Então, o professor Silvio tem um perfil ali, vai colocar uma senha, e eu posso cadastrar outros usuários também. Então, eu posso colocar aí o Daniel, né, o João, o Pedro, e cada um, toda vez que for acessar aquele computador, ele vai entrar dentro do usuário, como a gente vai ver ali mais para frente. Então, essa é a tela de boas-vindas, que você vai digitar a sua senha e vai entrar no sistema operacional. Esse aqui é a cara do nosso sistema operacional, né? Normalmente aí nós temos essas figuras aqui. Então, aqui é o meu computador lá na minha casa, né? Então aqui lá na minha casa eu tenho a minha pasta, né, que é aqui. Eu tenho a pasta da minha esposa, né, e tem outro usuário também aqui, que é a minha filha, que usa o computador lá em casa. Então aqui tem algumas pastas. Aqui eu tenho o meu computador. Então o que tem dentro do meu computador, que a gente vai ver uma figura ali? Eu tenho a minha rede e tenho aqui a lixeira, né? Então eu tenho uma lixeira aqui, que todos os arquivos que eu deletei do meu computador, que não está mais utilizando ali no meu desktop, eu jogo dentro dessa lixeira. Aqui embaixo eu tenho uma barra, né, inferior aqui do Windows, né, que eu posso acessar, né. Tem os arquivos aqui de cada um dos programas que estão abertos, né. Então vocês podem ver aqui MSN, e-mail, Word, né. E aqui do meu lateral, da minha lateral direita, eu tenho ali também a minha data, a hora, o meu antivírus, o meu pendrive, como a gente vai ver agora como mexer em cada um deles, né.
Então, eu posso, vamos dizer que eu abri um programa, né? Eu abri lá, nesse caso aqui, eu abri o Word, né? Então, fui lá, botão iniciar, localizei o Word e abri ele aqui na minha tela. Nesse caso, ele não abriu a tela inteira, né? Então, o que eu posso colocar aqui? Eu posso ajustar ele ao tamanho da tela, né? Mas aqui para mostrar para vocês, então eu tenho os ícones ali de atalho, né, de todos os programas que eu tenho aqui no meu computador, né? Eu tenho aqui alguns aplicativos que eu coloquei no meu computador para que eu possa então ver a hora, ver outros sistemas. Aqui eu tenho a área de notificações, como eu mostrei para você, a área para trabalho também, né? Alguns aplicativos fixados aqui que eu tenho e meu botão iniciar que eu mostrei para vocês aqui embaixo, né? Então basta eu clicar ali e entrar no meu meu botão iniciar e vou ver meus demais programas. Então aqui, se eu clicar no meu botão iniciar, ele vai abrir essa outra tela, né? Que eu posso nessa outra tela abrir e fechar o meu computador. Nesse caso aqui é uma tela que a gente vai demonstrar para vocês para ou trocar de usuário ou encerrar o Windows. Mas só para mostrar para vocês, eu cliquei aqui em iniciar e abri essa outra tela. Aqui ele vai me mostrar o último arquivo que eu abri, né? Então eu tenho aqui Microsoft Word 2010. Aqui eu tenho outros programas, então se eu clicar aqui ele vai abrir todos os outros programas que eu tenho no meu computador. Essa parte aqui, eu posso dar pesquisa, né? Então eu posso colocar o nome aqui, eu posso colocar Silvio, e ele vai pesquisar todos os arquivos. Eu cliquei na lupa, ele vai pesquisar todos os arquivos que eu tenho no meu computador com o nome Silvio, né? Aqui eu tenho meus documentos, tenho as minhas imagens, as minhas músicas, tenho meus jogos, eu tenho os itens recentes que eu usei no computador, eu posso verificar o meu HD, os meus outros dispositivos que eu tenho nesse computador, meu painel de controle, que a gente vai ver mais à frente, como que eu poder instalar, desinstalar um programa. Aqui tem outros dispositivos, programas padrões, né? E aqui embaixo eu tenho aqui um atalho que ele vai servir para que eu possa, então, trocar de usuário, como eu falei para vocês, o professor Silvio, o professor Daniel, ou qualquer um outro usuário que esteja usando esse computador. Eu tenho aqui bloquear, né, essa tela, daí eu bloqueio o computador e ele vai para aquela tela inicial lá com a senha, né? Então, para entrar nesse computador só com a senha. Posso reiniciar o meu computador, né? E também posso colocar ele para suspender e hibernar, né? Então, eu tenho um notebook em casa que eu sempre utilizo ele, né, conforme eu tenho ali meu final de semana. Então às vezes eu deixo meu computador ligado e eu vou deixar ele hibernando ali. Então quando eu quiser novamente usar esse computador, basta eu abrir a tela e estar utilizando novamente esse computador. Ele vai estar economizando energia, ele vai estar quase em stand-by ali e vai estar economizando energia. Mas por que é interessante você usar aqui, encerrar, pegar lá o botão iniciar e ir lá no ícone encerrar por aqui? Porque se eu simplesmente tirar o meu computador da tomada, eu posso danificar meu disco rígido. Lembra que eu falei, meu hardware dele, eu tenho ali placa-mãe, eu tenho meu HD, eu tenho vários equipamentos físicos ali que, se houver uma interrupção de energia, ele pode queimar o meu computador, como ele pode danificar o meu HD, os outros equipamentos do computador, né? Então ele pode e deve, algumas das vezes acontece esse tipo de situação. Então você deve sempre desligar o seu computador através desse procedimento. Clicar em iniciar, né, vai abrir ali essa outra tela, você vai lá em desligar. Então clique lá em desligar, o computador vai encerrar todos os programas que estão ativos no computador e vai desligar esse teu computador, seu notebook, o seu desktop, tá, ok? Então sempre quando for fazer
desligar o computador, utiliza esse procedimento, para que não danifique o seu computador, os seus arquivos instalados. Uma outra coisa que sempre acontece, né, então a gente tem aí a instalação de outros dispositivos. Por exemplo, eu estou com um pendrive, eu estou com informação gravada no sistema de armazenamento chamado pendrive. Né? Então, quando for espetar ele ali no USB, eu coloco ele no USB, geralmente ele vai colocar esse dispositivo. Né? Então, pode ser aí um pendrive, nesse caso aqui foi um pendrive, e ele vai estar instalando o software de drive de dispositivo, né? Clica aqui para saber o status. Geralmente quando você conecta o pendrive ali no USB, ele vai fazer isso tudo automático, né? Então tem alguns programas, no caso do Windows Server, ele já vai reconhecer no próprio sistema o seu dispositivo. Alguns dispositivos, por exemplo do XP, do Vista, ele precisava de um drive, né? Ele precisava de um arquivo para instalar esse dispositivo, né? No caso aqui ele já próprio reconheceu, com o próprio sistema operacional, reconheceu o dispositivo e já instalou com o drive que tem ali, tá? Se precisar atualizar, aí você tem um dispositivo do próprio, você pode baixar do site, pode baixar em outro sistema, né, para poder colocar aqui, mas não é o nosso caso aqui. Nesse caso, eu só espetei o meu pendrive, ele vai reconhecer no computador e vai me dar essa tela aqui de dispositivo, tá, ok? Então, ele vai acontecer automaticamente essa aqui. Vamos para a próxima tela. Então, no caso aqui, ele colocou o dispositivo pronto, né? Então, aqui, o dispositivo já está pronto para uso, o software de drive do dispositivo foi instalado com sucesso. Caso aconteça alguma eventualidade, ou ele não reconheceu, ou deu conflito, ele vai te dar a informação aqui, vai ficar em vermelho, né? Como aqui a gente pode ver, ele apareceu em verde aqui, né? Onde está dizendo, ó, está tudo certo, tá? O seu dispositivo está conectado, foi gravado, o computador reconheceu corretamente o seu dispositivo. Então você pode utilizar normalmente o seu pendrive aí, ok? Mas, professor, olha, eu usei o meu dispositivo, usei o meu computador, meu HD externo ou o meu pendrive, e agora eu preciso retirar ele do meu computador porque ele é um sistema que eu devo carregar. No meu, como eu falei para vocês, eu tenho um conectado na chaveira do meu carro, né? Então, eu vou ter que tirar ele do computador, mas simplesmente só retirar ele ali do botão, pode acontecer alguma coisa? Pode queimar, né? Então, às vezes, eu já vejo muitas pessoas falar, professor, eu tenho lá tinha um HD externo, eu tinha lá um pendrive e ele queimou. Mas por que ele queimou? Ele queimou porque se você não vir aqui e tirar o dispositivo, finalizar o procedimento aqui, ele pode queimar também, porque ele está correndo energia, ele está correndo informações ali. Se você tira de qualquer jeito, ele pode queimar. Então, qual que é o procedimento correto? Aqui no próximo slide a gente vai fazer o quê? Sabe aquele ícone ali embaixo ali que eu mostrei para vocês? Olha, aqui do lado, geralmente do lado direito do seu computador, nós vamos ter a data, aqui eu vou ter o meu som, aqui eu vou ter a minha internet, né, o meu Wi-Fi, e aqui, ó, onde ele está circulado aqui, ó, vai ser onde vai estar o meu dispositivo. Eu clicando aqui com o mouse nesse dispositivo, nesse atalho aqui, vai abrir essa caixinha aqui de diálogo, né? O que eu faço? Eu clico aqui, ó, nesse dispositivo, né? Ele vai colocar remover hardware e injetar a mídia com segurança. Sim. O que ele vai fazer? Ele vai encerrar essa mídia e ele vai simplesmente desativar ele no computador, e você pode tirar ele normalmente, sem nenhum problema, sem correr o risco de queimar o seu dispositivo, o seu pendrive ou o seu HD externo, tá? Então é uma dica que fica para vocês que vocês não percam informações. E uma outra questão muito importante, sempre tem um backup, né? Eu já vi muita gente perder informações importantes que tem ali no seu pendrive, porque não tinha um backup. Então o pendrive ele foi feito não para armazenar informações, ele foi feito para transportar essa informação com segurança. Mas ele não é backup, ele não é simplesmente só um backup ou o seu HD externo ali. Então tenha ele como segurança. Então sempre tenha ou ele gravado no seu computador da sua empresa, ou tenha aquela mesma informação no seu pendrive, no seu HD, gravado em outro lugar. Hoje nós temos aí na internet aí várias nuvens, né, vários HD virtuais através da internet, que você pode deixar depositado esse arquivo lá, e em qualquer lugar do mundo você pode baixar ele no seu computador. Então sempre utilize o seu HD externo ou o seu pendrive como meio de troca de informações, tá? Nunca ele seja o seu principal arquivo, né, o seu principal sistema de
guardar informações, não seja o principal, ele seja um secundário para transportar ou para levar a informação de um lado para o outro, para ter ali mas sempre tem uma cópia de segurança ou no seu computador de casa ou no seu trabalho, tá ok? Como eu falei para vocês, então quando você clicar ali, ele vai aparecer essa outra tela, né? O rádio pode ser removido com segurança, o dispositivo USB, né, já pode ser removido com segurança do seu computador. Não sei, vocês podem acontecer também uma outra situação, onde você espetou ali o seu pendrive ali no USB, e aí vai fazer esse processamento, ele fala, olha, infelizmente não é possível desconectar o seu dispositivo. O que pode acontecer? Pode ser que outro programa, ou o mesmo programa que você está utilizando ali, ainda esteja usando aquele arquivo, né? Então verifique, antes de você fechar o dispositivo ali, remover o dispositivo, se você não tem um outro computador, outro programa, aplicativo utilizando ele. Caso você fizer assim e ainda tiver, professor, eu não tenho Word, não tenho Excel, não tenho nenhum aplicativo utilizando aquele meu pendrive. Então o que eu devo fazer? Vai lá e desliga o computador. Vai lá na operação lá de iniciar, desligar o teu computador, remova depois do seu pendrive, com o computador desligado, e liga novamente o computador. Uma sugestão também é verificar se tem vírus no seu dispositivo, que também pode ser uma outra causa para que ele esteja ali ainda conectado, utilizando. Se tiver algum vírus ou coisa parecida, também pode estar acontecendo isso. Mas normalmente isso é raro acontecer, mas pode acontecer também. Tá bem? Dentro do nós temos várias janelas, né? Então a gente abriu ali uma janela aqui para vocês verem, né? Dentro lá da minha biblioteca, por exemplo, aqui eu tenho o que? Eu tenho as minhas imagens, eu tenho a minha biblioteca aqui, onde eu tenho meus documentos, né? Eu tenho as minhas imagens, minhas músicas, meus vídeos, né? Então, essa é a minha janela onde eu tenho aqui as minhas imagens, mas pode ser umas imagens pessoais de vocês, né? Então, vamos dizer que eu esteja com essa janela aberta. Então, o que é esses atalhos? Então, aqui eu tenho, para vocês terem uma ideia, né? Esse menos aqui que aparece na minha lateral direita, ele vai ser um ícone chamado minimizar. Aí eu tenho uma tela e eu quero que ela fique minimizada lá no rodapé da minha janela. Então eu clico aqui e ele vai minimizar. Ou eu abri ela ficou parcialmente aberta, né? Então o que eu faço? Eu quero que ela fique totalmente aberta na minha tela. Então eu posso clicar aqui nesse quadradinho que eu tenho aqui do meu lado superior direito, né? E ele vai maximizar essa tela aqui em toda a área do trabalho. Então contemplando todo o meu espaço do meu monitor aqui. Também tenho esse X aqui do lado aqui, onde eu vou fechar essa janela. Então eu abri essa janela, ela está aberta e eu vou fechar ela desse meu computador. Então eu clico aqui em fechar e ela vai fechar esse computador. Mas aqui vocês podem observar que eu posso navegar dentro do meu computador. Então eu cliquei, né, lá, abri a minha biblioteca, minhas imagens, né? Então eu tenho aqui o meu computador, eu tenho o meu HD, eu tenho aqui outros dispositivos conectados também, então dá para a gente estar manipulando. Mas é só para a gente ter aqui uma ideia, tá, do que é uma janela. Outra forma também que eu tenho de maximizar essa janela é arrastando ela. Não sei se você já for em algum lugar e o operador ali do computador, geralmente o pessoal aí de TI, eles fazem muito isso, eles têm duas telas de computadores ao mesmo tempo, né? Então eles têm uma tela que ele está acompanhando uma determinada função
e outra tela onde ele está acompanhando uma outra atividade. O pessoal que trabalha também com bolsa de mercadorias, né, bolsa de valores, eles geralmente têm 2, 3, 4 telas acompanhando. Então, numa tela ele está acompanhando o gráfico da bolsa de valores, na outra tela ele está acompanhando uma ação, uma determinada tela de uma ação, e na outra ele está navegando na internet ou conversando via Skype com um determinado cliente ou coisa desse sentido, né? Então, às vezes ele tem 3, 4 telas no seu computador. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar essas telas, né? Então abre uma tela dessa e pode arrastar ela uma para cada uma das telas do computador. Então, aqui no caso aqui do IAD, nós também utilizamos esse recurso também, né? Então, a gente tem a tela aqui do professor e a tela do professor que ajuda a mediar a sala aqui no chat. Então, quando ele abre essa tela, ele vai colocar uma só aqui na minha tela de computador, onde eu vou ver as minhas perguntas, e ele vai estar mediando na outra tela. Então, ele está usando essas duas telas no seu computador simultaneamente. Então, como que eu posso fazer? Então, eu abri uma tela, ela ficou ali pequenininha na minha área de trabalho. Então, eu posso trazer ela para a direita e para a esquerda, ou subir também para cima, para arrastar ela até a ponta onde eu quero. Então, eu posso fazer esse ajuste dentro da minha área de trabalho através dessas operações aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar, né, aqui como eu mostrei para vocês, né, no slide, e vou arrastar ele para cima, né? Ou vou clicar aqui e arrastar ele aqui também, ou clicar daqui e arrastar para lá, ou pegar aqui embaixo, né, e arrastar aqui para baixo. Então, ele vai ficando estendido conforme a gente vai utilizando os nossos slides, ok? Um outro recurso bem interessante também é o redimensionamento da tela, né? Então, clicando ali dentro da tecla Windows, né, que geralmente ela tem os símbolos aqui no seu teclado, normalmente quase todos os teclados ultimamente têm esse recurso, né? Então você clica ali na tela desse ícone do teclado ali que tem o Windows, mais a setinha, e você vai arrastando ele, né? Então você também é uma outra forma de estar redirecionando a sua janela. Então tem diversas formas de você estar fazendo, ou maximizando, minimizando, ou arrastando, ou usando esse outro recurso, esse outro atalho, que é a tecla Windows, juntamente, simultaneamente, a tecla de seta para a direita, para a esquerda, conforme for a sua necessidade. Como eu coloquei para vocês, nós podemos abrir alguns programas. Então, lá no menu iniciar, então eu tenho os meus programas. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar, né, lá no meu computador, lá no meu iniciar, né? Então, eu cliquei aqui em iniciar, aqui no nosso lateral esquerdo inferior, né? Vou aqui em programas, clico em programas, e ele vai abrir essa tela aqui, onde eu tenho aqui as minhas pastas, né? Eu tenho meus utilitários do Windows, né? Então eu tenho minhas pastas que tem aqui documentos, imagens, músicas, jogos, o meu computador, né? O HD do meu computador. Aqui eu vou ter o meu painel de controle, onde eu posso estar instalando, desinstalando programas do meu computador, outros dispositivos, impressoras, por exemplo, que esteja instalado no meu computador, instalar uma impressora, ela vai ficar armazenado o drive dela aqui, programas padrões e alguns ajustes, né? E aqui embaixo o meu desligar. Então, aqui ele vai aparecer meus programas recentes que eu usei no meu computador, né? Então, vai estar todos eles aqui. Então, para abrir um programa, então eu vou clicar no meu menu iniciar, programas, e vou clicar, por exemplo, no meu Word 2010. Tá? Ele vai abrir automaticamente esse meu Word 2010. Uma outra coisa interessante, né? Então, quando eu mostrei para vocês, aquela barrinha, né? Aquela de tarefa de atalho na parte inferior do seu computador, né? Então ali, para que ficasse melhor aqui no nosso quadro aqui, eu dividi ela no meio, né? Então coloquei metade aqui do lado esquerdo inferior, né? E o meu outro lado direito inferior. Então tem todas as nossas funções. Aqui no meu caso aqui, eu estava usando aqui iniciar, né? Que ele fica padrão, o Internet Explorer, os meus aqui, as minhas pastas que estavam aqui, meu navegador que eu utilizava nesse computador, aqui o MSN, né, que é meus e-mails, o meu PowerPoint, o meu Word, e aí na mesma sequência, aqui vem para cá, né, eu tenho aqui o teclado, qual é o tipo de teclado, aqui no caso brasileiro, né, os meus dispositivos de pendrive, o meu antivírus, né, aqui uma notificação do Windows, a minha internet Wi-Fi e o meu som, né? Caso eu queira, às vezes está escutando uma música, eu queira estar utilizando, eu posso estar colocando aqui também. E ali a data e a hora que eu estava usando o meu computador, né? Uma outra
função bem interessante do computador é quando existe mais de uma aba e uma janela no mesmo aplicativo, né? Então, vamos dizer que eu quero abrir várias abas ao mesmo tempo. Então, aqui dá para você estar utilizando, né, no caso aqui, três aplicativos. Vamos dizer que eu cliquei aqui na minha pasta, onde tinha três aplicativos abertos. Então eu tinha aberto lá meus documentos, abri os meus downloads e abri a minha amostra de imagens. Então ela fica, clicando com o mouse em cima desse atalho aqui, ele vai me aparecer essas 3 telas abertas simultaneamente, né? Então as janelas ao mesmo tempo dos mesmos aplicativos. A mesma caso acontecesse com o Word, né? Então vamos dizer que eu tivesse 3 arquivos do Word abertos. Então eu clico em cima desse atalho e ele vai aparecer todos os aplicativos que estão abertos dentro do Word. Aqui os meus PDFs, a mesma coisa. Se eu tiver ali 3, 4 PDF abertos, se eu clicar ali aqui em cima, ele vai abrir, né, essa aba com meus aplicativos, todos eles estiverem abertos. Ah, professor, mas eu cliquei ali e não apareceu nada. Então quer dizer que você vai clicar e vai aparecer geralmente 1 ou 2. Se você abriu, se você clicar não tiver nada, porque se não tem nada ali, ele vai só abrir o programa. Então é uma forma de a gente olhar também, ok? Um outro recurso bem interessante no caso do Windows 7 é esse atalho, né, Alt Tab. Então quando eu clico no Alt Tab, ele vai aparecer esses programas que estão abertos, né? Então eu cliquei, ele vai aparecer ali o PowerPoint, ele vai abrir todos os arquivos abertos, é uma telinha que ele vai abrir no computador. É muito interessante isso aqui, então você pode estar vendo, né? Aí eu clico Alt Tab, ele vai abrir todos esses programas, e aí eu posso estar navegando. Olha, eu quero vir para o desktop, eu quero abrir o meu Word, então eu vou ali, mudo direto para o programa que eu desejo que esteja aberto ao mesmo tempo. Então isso facilita bastante, que eu não preciso ir lá com o mouse e direto lá no programa novamente e tal. Então é só eu cliquei ali Alt Tab, né, está pertinho do outro, então eu clico aqui, arrasto com o mouse e clico lá no programa que eu desejo. Então Alt Tab e vou com o meu mouse até o atalho que eu desejo dentro desse dispositivo. Um outro recurso também bem interessante, né, que é o Windows Tab, que é aquele botãozinho do Windows que eu falei para vocês que está no teclado, geralmente ali embaixo do espaço, né, quando eu dou espaço. Então quando eu clico no Windows Tab ali, ele vai abrir todas as telas, né, em apresentação, né? Então conforme eu vou dando Windows Tab ali, ele vai mudando as minhas janelinhas ali até eu encontrar a janela que eu quero. Então outro recurso que eu acho bastante interessante também é que facilita essa mudança de aplicativo que tem dentro do meu computador. Eu posso também, uma outra função que a gente pode estar usando no meu computador aqui trabalhar outros programas, né? Então vamos dizer que eu esteja com um programa que possui uma barra de menus mais elaborada, no caso o Word aqui, né? No Word eu tenho várias barras aqui, então aqui dá para utilizar, a gente vai usar um pouco mais profundamente lá no nosso próxima unidade, mas aqui eu tenho todos os meus arquivos, né? Então vamos dizer que eu abri o meu Word e está ali aberto, então eu cliquei, né, deu 2 cliques aqui em cima, ele vai sumir essa função aqui, ele vai ficar oculta, né? Então é uma outra face também, ajuda bastante nessa finalização. Mas dando continuidade dentro do nosso dispositivo de armazenamento, né, que eu posso estar procurando alguns dispositivos, por exemplo, alguma informação que esteja lá dentro do meu computador. Então eu clico lá, iniciar programas, né, vou lá em computadores, cliquei lá em computador, então vou consultar uma unidade de disco, né? Então ele vai abrir essa outra tela, né? Essa outra tela vai me aparecer o quê? Vai me aparecer meus dispositivos de armazenamento. Então aqui minha unidade de disco rígido, né? Então eu tenho 1, 2, 3, 4. Nesse computador eu tinha 4 dispositivos, né? Então 2 fixos e 2 dispositivos de armazenamento removíveis, né? Então eu posso buscar uma informação dentro desses arquivos. Como eu também posso, lá na minha área de trabalho, que é aquela tela inicial dentro do meu computador, e olhar o que tem dentro daquela tela de trabalho. Então eu posso clicar aqui, área de trabalho, e buscar meus arquivos que estão lá na minha área de trabalho. Eu cliquei ali, ele vai aparecer os meus arquivos aqui, né? Então eu cliquei ali, usei lá o meu primeiro, lá o C2 ponto, né? E aí vai aparecer todos os arquivos que estão dentro do meu computador. Vocês vão ver, vamos voltar à tela anterior. Na tela anterior ele está aqui, eu vou clicar nesse aqui, que eu vou fazer o X, né? Então eu vim aqui com o mouse, cliquei aqui e ele vai abrir a próxima tela. A próxima tela abriu, no caso aqui, ela abriu esse dispositivo de armazenamento, né? E vai mostrar todos os programas que eu tenho dentro
dispositivo, né? Então eu posso ali agora manipular, clicando com o mouse em cada um dos dispositivos que eu desejo estar utilizando. Vamos dizer que eu cliquei lá em outra pasta, né? Então eu posso navegar dentro desse meu dispositivo, né? Também através aqui da barra de endereço, né? Que eu posso digitar o endereço aqui em cima, eu posso estar navegando por aqui, posso estar pesquisando através das minhas modas de visualização. Então aqui no caso eu cliquei em imagem, né? Então eu tenho aqui os meus arquivos. No caso aqui eu cliquei aqui na imagem dos pinguins, né? E ele vai estar aparecendo os meus dispositivos aqui. Então eu tenho aqui o meu modo de visualização, que eu vou mostrar para você mais à frente aqui, e o meu painel de visualização. Por que isso? Eu quero mostrar para vocês que nesse modo de visualização, essa informação está aparecendo para mim aqui através de foto, mas eu também posso mostrar ela através de arquivo, só arquivo, quando ela foi modificada, qual que é o nome dela, né? Então, no meu próximo slide, então eu cliquei ali, eu quero aqui o modo de visualização, né? Então eu coloquei ícone grande, eu posso colocar um ícone médio, eu posso colocar aqui extra grande, eu posso colocar vários ícones pequenos, posso mostrar em listas, em detalhes, lado a lado e outros conteúdos, né? Então, esse detalhes eu acho bastante interessante, porque se eu clicar nele, ele vai aparecer meus arquivos, todos eles listados, e na lateral, na frente dele, vai aparecer a data, a modificação, o tamanho do arquivo, as extensões daquele arquivo. Então isso ajuda bastante. Talvez eu tenha um arquivo, 2, 3 arquivos, eu quero saber qual foi o último arquivo que eu fiz, né, que eu renomeei, qual foi o horário que eu fiz. Então, eu clicando aqui, vai dar para mim estar utilizando. O modo de visualização, né, então eu cliquei lá na lateral e coloquei o modo de visualização. Então aqui eu posso classificar eles por nome. Então eu cliquei com o mouse direito, né, em cima dele ali, e eu posso classificar então ele por nome, data, tipo, tamanho, ordem crescente, decrescente. Então dá para a gente trabalhar esse tipo de arquivo, então ajuda bastante. Uma outra coisa que eu gostaria, que a gente usa muito, né, é copiar, colar, excluir, né, essas são informações que a gente geralmente usa dentro da questão do Windows. E muito, tá? Antigamente, como eu falei para vocês, os primeiros sistemas operacionais, nós tínhamos que digitar todas as informações, dar um comando lá bem grande, delete, e aí falar o nome do arquivo, e dar a extensão e qual pasta que ele estava localizada. Então, quer dizer, era um programa, era muito dificultoso, tinha que saber um monte de informações. Hoje não. Hoje eu abro a pasta que eu necessito, clico dentro da pasta, clico no arquivo e mando deletar. Então, por exemplo, se eu cliquei lá dentro do meu C2 aqui, né? Eu cliquei lá no Word, eu clico lá, eu posso copiar, eu cliquei com o botão direito do mouse nesse dispositivo, então selecionei o arquivo, cliquei com o botão direito do mouse, ele vai abrir essa outra tela, né? E essa tela aqui eu posso, então, recortar, eu posso copiar esse arquivo, eu posso excluir esse arquivo, renomear esse arquivo. Então são alguns procedimentos que a gente pode estar colocando. No caso aqui, copiar, eu clico aqui na tela copiar, né, e vou depois colar ele lá em uma outra área de trabalho. Então basta eu colocar lá na área de trabalho. Então eu posso excluir, então eu copiei um arquivo aqui dentro da área de trabalho e vou excluí-lo dessa área de trabalho. Então eu fiz o mesmo procedimento, clico com o botão direito em cima do arquivo, vou abrir essa pasta, né, essa janelinha, e vou excluir o meu arquivo. Se você, por acaso, excluir aquele seu arquivo, para onde ele vai? Ele simplesmente vai ser jogado fora? Não. Antes de ser jogado fora, ele vai ser jogado para dentro da lixeira. Lembra que eu falei para vocês que tem uma lixeira lá na área de trabalho? Então, todos esses arquivos eles vão ser jogados dentro da lixeira. Então, mas tem como recuperar esse arquivo? Tem. Você pode ir lá na área de trabalho, clicar dentro da sua lixeira, abrir aquela lixeira, né, e mandar restaurar, né? Mas se você for aqui também, quando você abrir a sua pasta aqui, você clicar dentro de lixeira ali, né, onde ele vai estar aqui na minha área de trabalho, eu posso, vou na área de trabalho, clico lá em lixeiras, né, e aí vai abrir aqui todos os arquivos que estão dentro da lixeira, né, que eu copiei esse arquivo e joguei ali. Eu quero restaurar ele para a área de trabalho. Então, vou clicar com o botão direito do mouse em cima dele e vou mandar restaurar esse arquivo, e ele vai restaurar para o lugar da onde ele estava. Ok? Então eu posso recuperar todos os arquivos existentes, né? Ele vai remover, vai levar tudo isso para a minha área de trabalho. Eu posso também, como eu falei para vocês, gerenciar o meu computador, todas as informações que eu tenho dentro do meu sistema operacional. Então eu cliquei lá em painel de controles, iniciar programas, painel de controle,
e vou instalar ou desinstalar algum aplicativo do computador. Então basta eu clicar então iniciar programas no painel de controle. Ele vai abrir essa outra tela. Então aqui eu tenho o sistema de segurança, eu tenho a internet, eu tenho aqui os hardwares, e só os programas, os usuários, né? Então tudo aquilo que eu preciso para mudar, por exemplo, aqui o idioma do meu sistema operacional. Então abrir esse painel de controles, ele vai dar essas configurações, eu vou clicando. Aqui no caso, se eu fosse desinstalar algum programa, então eu vou lá, vou só botar na anterior, vou aqui em programas, né? Clico aqui em programas e ele vai abrir essa outra tela. Então aqui tem todos os programas, eu vou clicar, selecionar qual programa que eu quero e mando desinstalar. Então vamos dizer que eu cliquei em cima desse Windows Drive aqui. Eu cliquei em cima dele e vou mandar desinstalar ele. Então eu vou ali, clico no arquivo, mando desinstalar e ele vai desinstalar esse programa. Então esse procedimento eu sugiro que vocês não façam assim, várias vezes, né? Então só desinstala aqueles programas que realmente você sabe que você precisa desinstalar. Senão, deixe de lá que você pode comprometer o seu sistema operacional. Você pode também, por exemplo, mudar o seu horário, o idioma ou região onde você esteja conectado. Então eu vou lá, clico lá, região e idioma, né? E vou mandar aqui, por exemplo, alterar o português, né? Então eu vou clicar ali e vou tirar e vou, por exemplo, colocar o teclado americano, vou colocar ali para exibir uma ou outra. Talvez, depende do sistema que você esteja instalado no seu computador, ele vai pedir para você inserir o CD de instalação do seu programa para poder fazer essa adequação no seu computador. Então essas são algumas questões que a gente está colocando. Pessoal, então nós estamos agora encerrando essa unidade. Eu coloquei algumas atividades no final da unidade para vocês estarem fazendo. Vou colocar também algumas questões para vocês estarem resolvendo durante o longo da semana. Caso surja alguma dúvida, tem o meu e-mail, vocês podem entrar em contato. No mais, aguardo vocês até a nossa próxima unidade, onde vamos tratar do Word. Ok? Um grande abraço e até a próxima aula.